Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu gosto de declarar um salmo antes de começar a falar. Eu gostaria de declarar Salmo 98. E eu gostaria de pedir um favor, irmãos. Que todos estivéssemos aqui. No sentido de, não seja somente o corpo presente, mas que a nossa alma, nosso espírito estivesse aqui. Porque Deus tem falado uma coisa muito séria comigo. Ele tem falado que o povo canta bonito, adora bonito, mas o coração está longe. E nós, irmãos, temos um costume, nós pentecostais, renovados, somos meio bagunçados. Então, começamos a adorar e alguém chega, dá aquele abraço, fica conversando meia hora, enquanto a adoração está indo. Irmãos, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Nós vamos ter que pedir a Deus misericórdia. Por isso, então, quando estivermos declarando a palavra, estejamos aqui. Se você não quer, então sai fora. Tudo bem, irmãos? Tudo isso é por causa do zelo que nós começamos a ter diante da presença de Deus. Amém? Salmo 99. Diga comigo. Cantemos ao Senhor um novo cântico. Pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo nos deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamemos o Senhor, juntamente com todos os habitantes da terra. Louvemo-lo com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçamos música ao Senhor com a harpa. Com a harpa e ao som de canções. Com cornetas e ao som da trombeta. Exultemos diante do Senhor o Rei. Exultemos diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe. O mundo e os seus habitantes. Batam palmos rios, e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos com retidão. Porque Ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos com retidão, em nome de Jesus. Levante a tua mão, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor tem se manifestado neste lugar, e este lugar é o lugar, Senhor, lugar alto de adoração, é o lugar alto de intercessão, é o lugar alto onde, Senhor, faremos os nossos decretos para uma grande transformação das nossas vidas, dos nossos ministérios, da tua noiva, a tua igreja, e também para toda a nossa nação. E, Senhor, nesta hora, queremos te dizer, a pessoa mais importante, Senhor, deste encontro, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, aquele que tem o nome sobre todo nome, o nome que está acima de todos os outros nomes no universo. Por isso, Senhor, te adoramos mais uma vez, abrindo a nossa boca, cantamos com instrumentos, adoramos com instrumentos, com danças, mas, Senhor, na nossa boca se abre para dizer: Senhor, te adoramos a Ti, como leão da tribo de Judá, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te adoramos como sol da justiça, estrela da manhã. Te adoramos, Senhor, como aquele que é o princípio, aquele que é fim,
primogênito dos mortos, primícia da ressurreição. Recebe a nossa adoração. Te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos no resplendor da tua glória, te adoramos, Senhor, na perfeição do teu grande, grande amor. Receba a nossa adoração. Liberamos sobre este lugar, Senhor, a tua palavra. Libera, Senhor, a unção da palavra. Nós precisamos da tua unção, do teu toque. Se o Senhor não falar, não importa quem esteja aqui em cima, Senhor, nada acontecerá. Nós precisamos de ouvir a tua voz, que não seja a Neuza a falar, mas que seja o Senhor a falar, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, tira toda a nossa resistência. Pedimos perdão pela resistência nossa, mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja sendo verdadeiramente adorado neste lugar. Pai, ainda eu peço, Senhor, este lugar que tem sido usado para a guerra, Senhor, nós agora recolhemos todo estilhaço da guerra, em nome de Jesus. Senhor, todo estilhaço, passa o vassourão de fogo neste lugar, recolhendo tudo, e ainda, Senhor, qualquer espírito estranho, presente, infiltrado, esteja sendo amarrado, amordaçado, imobilizado, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma coisa estranha neste lugar. Este lugar é teu. Haja liberdade nos ares, haja liberdade na terra, haja liberdade, Senhor, em todos os níveis de comunicação agora, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, uma muralha de fogo. Senhor, cerca toda essa região com os teus anjos, como estava dizendo o Senhor Odom ontem à noite, em nome de Jesus. E queremos dizer mais uma vez, dependemos inteiramente de Ti, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Recebe a nossa adoração. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos e te coroamos, em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar-se, irmãos. Eu queria que você abrisse agora Mateus capítulo 9. Estamos falando da colheita. E aquela passagem clássica de Jesus. Mateus 9. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Pois a nossa oração tem que ser esta: Senhor, envie trabalhadores para a sua colheita. Estamos no meio da colheita, mas Deus está prometendo muito maior colheita, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo muito interessante. É um tempo de muita contradição. Eu preguei durante o ano 2006, 2007, sobre o juízo de Deus. Trazendo a mensagem dos profetas que estavam falando sobre o Brasil. E um dos profetas, ou alguns profetas diziam que o Brasil ia ser visitado pelas grandes chuvas. E a água seria um dos problemas nossos. Por que eu estou falando de juízo se eu vou falar de colheita? Irmãos, porque antes do grande derramar, Deus sempre envia juízo para fazer uma limpeza. E o juízo sobre o Brasil está vindo através de grandes águas. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil. Não tem que falar. Sul, até Minas, que
é um estado que não é praieira, mas tem recebido a visitação de águas. Não foi este ano, mas o ano passado, não foi? Não é? Minas, Santa Catarina, Espírito Santo. Manaus tem sido invadida, a cidade de Manaus tem sido invadida de águas. E alguém estava dizendo assim, Neuza, o centro de Manaus inteirinho estava sendo invadido de águas. E alguns prédios estão, no primeiro andar, estão debaixo d'água. E depois uma outra pessoa disse, não, a água já se retirou. Mas, irmãos, isso não é comum. Quando entra é porque vem outra. Não é verdade? Deus está visitando o Brasil. Isto é um fenômeno físico, que está ligado com toda essa questão ecológica. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, Deus também disse, através de vários profetas, uma das profetas está aqui, a apóstola Gisela, dizendo que Deus ia ter, no ano 2005, que Ele iria trazer todas as coisas escondidas à tona e que Ele tiraria a tampa da fossa do Brasil. E todos os escândalos políticos começaram a vir à tona, e não parou até agora. Não é verdade, irmãos? E o Senhor disse que iria limpar o Brasil. Glória a Deus. Só que eu queria ver a limpeza mesmo. Até agora a gente não viu. Não é? Ficou muitas coisas foram interrompidas, muitas investigações pela metade, as pessoas não foram punidas. E, ao mesmo tempo, Deus dizia para mim o seguinte, que a igreja também estaria debaixo do julgamento, em nome de Jesus. E nós não gostamos, quando ouvimos palavras tais quais estas, de que a igreja será também julgada. Irmãos, mas todos os escândalos estão saindo, vocês sabem disso. E alguns de nós sabemos, e alguns dos escândalos, e alguns das coisas erradas, das falcatruas que algumas igrejas estão fazendo, irmãos, estão sendo impedidas, porque tanto para a polícia como para o governo atual, é melhor negociar com esta gente do que trazer à tona para sofrer a punição. Então, só que, irmãos, nós temos um justo juiz que está assentado no alto e sublime trono, e a palavra final é dele. Entende? Então, nós vamos ter que encarar. E nós vamos perguntar, mas o que nós vamos fazer? Somos uma minoria que não tem muita força para fazer nada. Só que, irmãos, Deus nos deu uma autoridade tremenda para poder transformar essa situação, em nome de Jesus. Por isso, eu gostaria que, mais uma vez, vamos abrir o 98, acabamos de dizer, não é? Só para confirmar aquilo que nós lemos. Salmo 98, ele vem julgar a terra com a justiça. 98. Batam palmos os rios e junto cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E nós vamos ter que dizer, Deus, tenha misericórdia, que nós possamos escapar do teu julgamento, porque quando cairmos na mão deste Deus, será muito, muito difícil. Irmãos, mas um dos julgamentos que eu creio que está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gostaria que você abrisse. Veja só. E eu creio que vocês conhecem muito bem, vocês devem ter lido. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por causa supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, antes daquele dia, virá a apostasia, então será revelado o homem. Irmãos, eu creio, na minha percepção, que Deus está julgando
a sua igreja através da apostasia. É alguma coisa que o Senhor já havia dito, que virá apostasia. E quando nós falamos em apostasia, nós pensamos assim, será que é uma grande multidão de crentes que hoje frequentam as congregações e a igreja vão embora? Vão abandonar a prática do cristianismo? Para mim, irmãos, não é bem assim. A apostasia de hoje é o povo permanecer como crente, conservar toda a sua religiosidade, frequentar a igreja como sempre, mas o seu coração estar totalmente longe do verdadeira paixão pelo Salvador, paixão pela causa do reino. É isso que tem acontecido. Eu não sei, vocês devem ter reparado também, que nós trocamos o paraíso, Nova Jerusalém, eu digo nós, estamos incluindo, o pecado do meu irmão é meu pecado também, não é? A minha vergonha é a vergonha do meu irmão. Então, o que nós temos feito? Nós transferimos a esperança da Nova Jerusalém para o paraíso aqui na terra. Vocês podem reparar. Então, o que tem acontecido? Nós enfatizamos prédios lindos. Olha, eu não sou contra prédio lindo não, viu, irmãos? Eu gosto demais. Prédio bem feito, tudo organizado, casa organizada, centro de treinamento organizado, igreja organizado, as melhores coisas. Irmãos, e Deus nos dá muitas vezes as melhores coisas. Mas, irmãos, se o nosso coração estiver nessa melhor coisa e esquecermos verdadeiramente de que a nossa esperança é ali, na Nova Jerusalém, nós estamos perdidos, irmãos. Mas é isso que está acontecendo. É isso que eu tenho notado. E uma grande coisa, um grande sinal, é que todos nós fazemos alguma coisa como melhor. Nós queremos uma melhor escola, como igreja, como ministério. Nós queremos melhor centro. Nós queremos ministério de louvor, melhor ministério de louvor. Nós queremos gravar o melhor CD. E sempre todos nós falamos, é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Mas muitas vezes a motivação é para a nossa reputação, para reconhecimento nosso, para sermos aceitos. Irmãos, são coisas que nós vamos ter que perguntar diante de Deus, porque é isso que tem acontecido. Há uma competição entre os ministérios. Há uma competição para dizer, sou melhor do que o outro. Há um esforço tremendo para dizer, está vendo como eu faço bem? Porque, irmãos, Deus nos dá as unções, né, que o Senhor nos dá. Alguns de nós temos uma unção para cura, para libertação, para adoração, para intercessão. E quando nós fazemos aquilo, debaixo da unção de Deus, é algo que amamos e gostamos. Não é verdade, irmãos? Não é? Deus é que faz isso, de gostar daquilo. Não é? Imagine só se Ele nos chama e nos obriga a fazer coisas de que não gostamos. Não, o Senhor nos dá o gosto, o Senhor nos dá a paixão por aquilo. Mas aí, irmãos, de fazermos bem aquilo para Ele e fazer aquilo para nossa própria satisfação, existe uma linha fina, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não é verdade? E sempre eu chamo a atenção, para mim mesmo. Gente, cuidado com a ministeriolatria, não é verdade? Sempre, mas isso é para mim, eu digo para mim, porque eu gosto demais daquilo que eu faço. Mas, irmãos, se um dia falar assim, agora você vai ficar quietinho no teu canto, fica na prateleira por 5 anos. O que eu faria, hein? Será que eu lamentaria? Será que eu iria culpar, porque Deus me colocou na prateleira por 5 anos? Interessante, Rick Joyner, antes dele começar a liberar todas aquelas profecias, Deus falou assim, agora você vai ficar quietinho. Sabe quanto tempo que ele ficou? Não foram 7 dias, não. Nem 7 semanas, nem 7 meses. Ele ficou 7 anos. 7 anos na prateleira. Era tempo de tratamento de Deus. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso conosco. É que a nossa satisfação tem que estar
no centro da vontade de Deus. Não importa o que estivermos fazendo, daquele que gosta, de não gostamos, mas é importante estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Irmãos, eu trago sempre aquela história, eu vou trazer de novo. Se você me ouviu uma vez, por favor, tenha paciência de ouvir de novo. Mas é a história do homem que escreveu aquele livreto que veio para a nossa mão, uns 15 anos atrás, em forma de apostila. O autor do Placebo, hoje é livreto, né? Porque aquele homem tinha realizado muito. Ele tinha criado um império, muito resultado, um ministério reconhecido. Então, ele construiu tanta coisa, construiu escola, construiu creche, construiu uma série de coisas, departamento disso, departamento daquilo. A igreja dele era grande, reconhecido por muitos. E ele morreu, e morreu de verdade. E ele estava ansioso para encontrar-se com Jesus, porque ele queria receber um abraço da parte do Senhor. E ele queria ouvir aquele elogio, não é? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei no muito, algo assim. Mas quando ele chegou lá, diz que a porta nem se abriu, e Jesus nem veio. E ele veio, falou de longe. Hoje a gente conhece todo o sistema digital de como se funcionam as coisas. Mas então Jesus, ele falou, ai Senhor, eu estou aqui. Você não vai passar por essa porta. Você não vai passar por essa porta, porque eu preciso conversar com você. Ai Senhor, eu estou tão feliz, porque o Senhor sabe, eu organizei isso, organizei aquilo, eu sou chefe disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah Senhor, o Senhor me abençoe, eu estou tão feliz. E o Senhor disse, é verdade, você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez tudo isso que você acabou de dizer. Mas tem uma coisa. Só que você não fez para mim. Você fez para você. 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 Ah, ele disse assim, ele queria entrar num buraco. Né? Você fez para você. Irmãos, fazemos isso, não fazemos? Não é? Algumas pessoas chegam, Neuza, imaginou, está acontecendo isso. Você já imaginou o teu nome envolvido? É assim que a pessoa fala, não é? Quem cuida da nossa reputação é Deus. Não é verdade? Mas a questão, irmãos, claro que a gente tem que zelar pelo nome do ministério, temos que zelar pelo nome da igreja, mas o nome que tem que zelar é o nome dele, né? Não é verdade, irmãos? Mas é isso que nós fazemos, sabe? Aquilo tocou tanto o meu coração, e aquilo tem sido alguma coisa que Deus tem falado para mim. Senhor, tenha misericórdia. Porque facilmente nós fazemos. E hoje, então, há uma disputa dos ministérios, de dizer quem é mais. Né? E Deus ainda vai trazer muita gente para as nossas igrejas. Ele vai trazer. Só que, irmãos, primeiro nós temos que pedir, purifica o teu arraial, porque nós estamos muito contaminados, em nome de Jesus. Sabe que um americano disse para mim? David Rogers. Ele veio fazer um seminário sobre crianças, e ele fez na nossa sala, que cabe de 250 a 300, se apertar dá 300. Mas ele disse assim, sabe, Neuza, é muito fácil nos Estados Unidos juntar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 60 mil pessoas para uma conferência. Dependendo da conferência. É só apresentar um tipo de evangelho autoajuda. Todo mundo tem dores, todo mundo está sofrendo, é só apresentar isto. Compreende? Então o povo vai atrás do alívio da dor. Mas não quer nada com o Salvador, não quer nada com o Senhor, não quer nada com o reino. E vocês sabem, nós sabemos, de que hoje o que está se pregando não é evangelho do reino, evangelho das denominações, é evangelho daquele movimento, é evangelho daquele fulano. E, irmãos, quando nós enfrentarmos a presença do Senhor,
nós vamos dizer, misericórdia, onde é que nós estávamos? Não é? Então, irmãos, temos trocado. O evangelho tem se tornado homocêntrico, no sentido de satisfazer e responder às necessidades imediatas do homem. Irmãos, o evangelho responde, sim, senhor, à sua necessidade. Ele resolve os seus problemas. Ele resolve os nossos problemas. Ele resolve o problema financeiro. O evangelho genuíno traz a cura, traz a libertação, a cura física. Ele verdadeiramente resolve tudo. Só que se isto se tornar apenas o centro da nossa pregação, sem falar de outros aspectos do evangelho, nós estamos perdidos. Vocês estão entendendo, né? Não é? Esta é a apostasia que estamos vivendo. Eu creio. Não é? E nós vamos ter que pedir, Deus, tenha misericórdia de nós. Não é? E vamos pedir para que verdadeiramente o Senhor nos faça escapar desse tipo de evangelho homocêntrico, em nome de Jesus. E também, irmãos, uma outra coisa, este também é tempo de manipulação dos governos, é tempo de caos, violência e anarquia. Nós temos que pedir a Deus que uma voz de autoridade possa ser ouvida nesta nação, porque uma grande maioria dos crentes que até agora ouviu que a política era um negócio sujo e nós não deveríamos nos envolver, e de repente agora a orientação, não vamos nos envolver com a política, sim, porque temos que ser José, temos que ser Daniel. Eu concordo que temos que ser como Daniel, temos que ser como José. Só que o povo, sem nenhuma orientação, sem nenhuma direção, o povo está se envolvendo, e quando o chefe lá de cima fala, olha, fizemos uma aliança com tal governo, tal partido, a multidão está se aliançando como uma massa de manobra, irmãos. Me perdoe, massa de manobra é uma palavra mais marxista do que bíblica, né? Mas, irmãos, estamos assim. E as igrejas têm sido vendidas. E o governo nosso atual, qualquer dono do partido hoje sabe muito bem, que para ser votado, para ser eleito, tem que contar com os evangélicos. Está certo, irmãos? Então, o que está acontecendo? Na cabeça das grandes denominações, estão fazendo negociatas e a igreja está se vendendo. Vocês sabem disso, irmãos. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, estou trazendo coisas que Deus pediu que eu lembrasse os irmãos. Não é? Então, tal denominação, fechado com o nosso governo, para a próxima eleição. Só que a gente tem que entender que esse povo que está na direção dessa nação, não foram transformados pelo sangue do Cordeiro. Eles estão com a mesma ideologia marxista dos anos 50. E se nós olharmos para o mundo inteiro, todos os verdadeiros cristãos foram mortos. Na Rússia, em Camboja, em Laos, na China, na América do Sul, em vários lugares. Irmãos, nós não podemos esquecer de que eles são inimigos do Evangelho. Eles são inimigos do Evangelho. E eles podem ter o nome, o que se dê, mas eles mudaram. Não mudaram. É um grupo pequeno que toma conta e vai controlar toda a nação brasileira. Quando Deus tem um propósito maravilhoso de fazer decolar esta nação em todos os sentidos, porque Deus está dizendo que o Brasil agora é responsável pela evangelização do mundo. Né? Irmãos, e quando nós olhamos para o mundo, nós temos que lembrar também que há uma outra ameaça.
Se existe uma ameaça marxista, existe uma outra ameaça. Há uma ameaça dos muçulmanos. Daqui 10 anos, a França será totalmente islamizada. Quantos anos mesmo? 10. 10 anos. Em 35 anos, a Europa inteirinha será islamizada. Omar Gaddafi disse assim, nós vamos dominar o mundo sem derramar uma gota. Porque nossas famílias, em média, têm 8 filhos. E vocês têm 1,5, 2 filhos no máximo. E demograficamente nós vamos tomar conta. E eles estão vindo. Até os Estados Unidos tem que ter uma quota maior de pessoal do Oriente Médio para entrar ali. Isso é a lei deles, do que o pessoal da América Latina ou da Europa ou qualquer outro lugar. Então, o brasileiro é barrado ali para entrar. Mas o pessoal do Oriente Médio tem toda a liberdade para entrar. Vocês estão entendendo? Não é? E o Brasil está sendo invadido também dessa forma. São Bernardo do Campo. Um pastor me disse, Deus, eu não consigo comprar um terreno aqui. Eu não consigo comprar, porque compraram. Quem é que comprou? Os muçulmanos. São Bernardo do Campo é o lugar que tem maior mesquita da América Latina. E tem também o maior centro da Umbanda. E tem o maior loja maçônica. Incrível, né? E é a terra do nosso presidente. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é? Esse tipo de coisa que está acontecendo, irmãos. Não é? Mas eu fiz uma pergunta para o Senhor. Deus, eu estava brava. Falei, Deus, eu não entendo. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Eu sempre falo. Como é que o Senhor permite uma coisa dessa, Senhor? E Deus me lembrou, sempre atrás do movimento de migração está Ele. Vocês lembram, irmãos, quando o nosso povo foi vomitado daqui? Isso é a palavra, quando eu falo, eu não estou exagerando, estou citando apenas Levítico capítulo 18, quando a terra cai na iniquidade, começa a praticar todos aqueles pecados iníquos, a terra vomita os seus habitantes. E dessa forma, Nordeste vomita seus habitantes para Sul, por causa da idolatria e perversão sexual. E daqui, do Brasil, nós vomitamos o povo para a América, para a Europa, até para o Japão. E o Senhor disse, atrás das migrações está a mão dele. E atrás da invasão muçulmana, também ele está. Estão me ouvindo, irmãos? Também ele está. E por quê? O Senhor me disse o seguinte, e nisso nós temos que nos transformar como igreja. A colheita vem daí também. Irmãos, se nós formos para lá, com todo o treinamento, aprendendo árabe, aprendendo uma série de coisas, papá, se nós formos descobertos ali, sabe o que vai acontecer? Vamos morrer. Se eles vêm para cá, se entrar em contato com uma igreja viva, igrejas de sinais e maravilhas e cura, eles se convertem. Eles se convertem. Olha, eles são sensíveis aos sinais e maravilhas. Eles são sensíveis à cura, irmãos. Eu lembro uma viagem que eu fiz. Israel. Entre Egito e Israel são 6 horas de deserto, no ônibus. Então, eu falei assim, gente, são 6 horas. Em vez de ficar dormindo no ônibus, em vez de ficar papeando 2 a 2, em vez de ficar olhando o deserto, vamos compartilhar uns com os outros aqui, falando sobre qual foi o milagre financeiro que Deus fez para trazer vocês aqui nessa viagem. Não é? E é milagre financeiro, tá bom, irmãos? E cada um foi pegando o microfone para falar para o ônibus. 50 e tantas pessoas naquele ônibus, né? E nisso, irmãos, rapidinho uma mulher se levantou, uma vovó, se levantou e disse assim, pois é, meu neto fala assim para que eu deveria orar por um amigo dele, porque estava doente. Eu fui na casa do amigo e falei assim, ô menino, pode ficar de pé. Você não está doente não, pode levantar.
E realmente o rapaz ficou curado. E nós, que coisa linda, batemos palmas, né, irmãos? E eu lá no meu coração, mas essa mulher está fora da ordem, como sempre eu faço. Porque eu tinha pedido o quê? Milagre financeiro. Mas Deus é Deus, né, irmãos? Ela foi a primeira a falar aquilo. E cada um foi falando dos milagres financeiros. Depois, irmãos, na hora da despedida do Omar, o egípcio, amigo egípcio, né, que contou tantas coisas, nos levou para a mesquita, fez uma série de coisas ali. Aquele homem disse uma coisa, ele estava chorando. Nós havíamos pedido perdão, porque Agar tinha sido rejeitada, né, tinha sido injustiçada pela Sara, pedimos perdão. Arrependimento e confissão, pedido de perdão, reconciliação por identificação. Fizemos isso. Mas ele estava chorando antes disso. Né? Para ele isso não era tão importante, ele estava chorando por outra coisa. Eu falei, Omar, o que aconteceu? Você está chorando? Sabe o que Omar disse? Ele disse assim, Deus de você cura. Deus de vocês cura. Deus de vocês cura. Eu tenho um filho surdo. E tenho outro filho mudo, Deus de vocês cura. Irmãos, naquele dia nós oramos por aqueles meninos. Não sei, nunca mais encontrei com aquele homem. Vocês estão entendendo? Mas, irmãos, se a igreja for curada, se a igreja do Ocidente se transformar numa igreja poderosa, como nos dias da Bíblia, como o Senhor está dizendo aqui em Mateus capítulo 10, ele foi por vilas e povoados, curando todas as enfermidades, expulsando todos os demônios. Se esse for se tornar o estilo das nossas igrejas aqui no Ocidente, irmãos, esse povo que está sendo enviado por Deus. Você crê nisso? Deus é soberano? Deus é soberano? Soberano, não é? Então, milhões deles podem se tornar verdadeiramente seguidor do Issa. Ele chama Jesus de Issa. Vamos orar por isto. Vamos orar por isto. Porque, irmãos, maior impedimento para a grande multidão perdida em angústia que está por aí é o próprio estado da igreja. Este é o impedimento. Quando começamos a ouvir dos escândalos que acontecem, parlamentares evangélicos em adultério, não é, irmãos? Parlamentares evangélicos fazendo falcatruas, chefes denominacionais vendendo a igreja. O que acha? O que vocês acham, irmãos? Não é verdade? O pessoal diz, não dá para confiar em ninguém. Antigamente os padres praticavam determinados pecados, mas agora são os pastores evangélicos que estão praticando o mesmo pecado. Não é? Agora, então, nós vamos lamentar. Não é lamento. Nós temos que nos arrepender por identificação. Por identificação. Alguns podem pensar assim, mas que história de arrependimento por identificação? Irmãos, quando alguém está fazendo este tipo de coisa, a noiva está pecando. Então, eu faço parte da noiva, então é meu pecado também. Não é? Então, nós temos que... Se você sabe quem está fazendo o quê, você vai ter que dizer, Pai, eu estou aqui na tua presença, estou pedindo perdão, porque o fulano de tal se vendeu com não sei quantos milhões para tal partido, para ganhar dinheiro, para assegurar 2 milhões de votos ali. Estou falando em português claro. Deus perdoa, tenha misericórdia. Estão entendendo, irmãos? Onde está a base bíblica disso, hein? Irmão, Estevão estava sendo apedrejado. Estava morrendo. E qual foi a oração daquele homem? Foi a igual de Jesus. Senhor, perdoa estes, porque não sabem o que fazem. E tinham colocado aos pés do jovem Saulo. E Saulo consentia na morte do Estevão. E daí a pouco, aleluia, Saulo tem um encontro
extraordinário com Jesus Cristo de Nazaré. Olha, irmãos, na eternidade, eu ainda vou procurar os apedrejadores de Estevão, e vou atrás deles. Quando é que você se converteu mesmo? Tenho certeza. Aquelas orações foram atendidas. Não foi só Saulo, não. Entende, irmãos? E eu sei, hoje, nós, para orar pela grande colheita, nós vamos ter que pedir perdão por esses pecados nossos. Porque se a rede, que é a igreja, para mim, a rede de pescar é a igreja. A igreja saudável, a igreja curada, a igreja restaurada, ela atrai multidões. Mas se a rede está totalmente arrebentada, como está, não é? Nós vamos fazer escapar muitos dos peixes que Deus quer nos dar. Então, irmãos, nós temos que pedir, tenha misericórdia. Porque estamos vivendo um tempo interessante, como eu disse. Irmãos, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que desde década de 90 para cá, década de 90 para cá, já são quase 20 anos, no Brasil se convertem mais de 1 milhão de pessoas por ano. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Este é o tempo de contradição, não é? Mais 1 milhão de pessoas se convertem cada ano. Só que, de acordo com Rick Joyner, o nosso profeta, sabe o que ele diz? Ele diz, a primeira multidão vai chegando, e esta multidão tem que ser treinada para alcançar a outra multidão, porque vem uma outra onda grande de convertidos. Aleluia. Em nome de Jesus, e nós temos que trabalhar. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então nós vamos continuar com muita esperança trabalhando com o Senhor, para que realmente um grande número de brasileiros verdadeiramente conheçam o Senhor da maneira correta, em nome de Jesus. Uma outra situação, irmãos. Há uma mensagem muito antipática, que já deixamos de pregar. A mensagem de Jesus era aquela, não mudou. Você quer vir após mim? Você quer vir atrás de mim? Você quer me seguir? Olha, a receita que eu tenho para você é: negue-se a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é antipático. É antipático, não é popular. Isso não é autoajuda. Dói mais, não é? Mas, irmãos, isso é a mensagem do Senhor Jesus. Então, quem vai poder trabalhar nessa grande colheita? Nós temos que orar a Deus. Deus, nós queremos pedir que verdadeiramente, como o Senhor pede, envie trabalhadores para a seara. Mas nós queremos esses trabalhadores que não têm por preciosa a sua própria vida. São pessoas que dizem, eu quero morrer, eu posso morrer, estou disposto a morrer por Jesus. Senhor, irmãos, tem que ser assim. Porque é isso que o Senhor pediu, não é? Paulo, em Gálatas, fala das 3 mortes. Mortes para si, estou crucificado com Cristo, não é verdade? Eu não vivo mais agora, mas Cristo vive em mim. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Claro, aqui está dentro do contexto da lei, né? Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o outro aspecto são aqueles que crucificaram a carne. Irmãos, a carne para os líderes cristãos não é prostituição, não é idolatria, no sentido de adorar a rainha dos céus. Não é idolatria, não é feitiçaria envolvida com candomblé, com umbanda.
mas é outro tipo de carne sutil. É aquilo que eu falei. A questão da competição, a questão de fazer com que a sua reputação seja mais importante do que o próprio Deus. E a carne aparece por aí. Inimizade, inveja, ciúme, dissensão, facção, né? Falta de crucificar a sua carne. E também apóstolo Paulo fala, terceira morte é que o mundo, ou terceira crucificação, o mundo foi crucificado para ele. Mas longe de mim esteja o gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil no sentido de... Estávamos ontem conversando com o apóstolo Hudson, um grupinho de pessoas, não é? O grande povo está perdido. Porque, de repente, a igreja que estava dizendo que a política é suja, o povo começou a dizer, não, agora nós temos que nos envolver com a política. Só que os políticos escolhidos por nós não têm sido pastoreados. Eles não sabem ser Daniel na Babilônia. Porque Daniel não se identificou, ele não se acomodou com a forma da Babilônia. Ele continuou sendo Daniel. Não importa que tipo de lei que tenha aparecido ali, para prejudicá-lo, ele continuou buscando a Deus três vezes ao dia, de joelho, olhando para o lado de Jerusalém, orando, não é verdade? Não é? Ele não se conformou. Só que os nossos Daniéis, que estamos escolhendo, o que está acontecendo com eles? Eles estão tomando a forma mundana de ser. Tanto é que entram no esquema de corrupção. É verdade ou não é? Não é? Ou se tornam, como o pessoal diz, fisiologista no sentido de, como foi uma denominação que me elegeu, eu vou servir aquela denominação. Eu vou ser representante daquela denominação. Não interessa os outros. Irmãos, aquele homem que foi eleito, se é evangélico, ele vai ter de defender a causa do reino, não dos cristãos, não só dos evangélicos, nem só de uma denominação. E eles precisam ser pastoreados. A tentação é terrível. Por quê? Uma vez na Câmara, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara ali de Brasília, irmãos, o que acontece? Há uma guerra ferrenha para amoldar aquele homem para o esquema do mundo. E eles caem com facilidade. Não está sendo pastoreado, não é? Como alguém disse, pois é, um fulano se tornou crente, um prefeito. Os pastores chegam lá, em vez de dizer, seu prefeito, está precisando de oração? Nós estamos aqui para orar por você. Né? Conta para nós as suas agonias, suas angústias, os seus problemas, vamos orar por você. Em vez de dizer, seu prefeito, você sabe que nós estamos com uma nova construção, e o meu teto, sabe, estamos precisando de um teto. Olha, irmãos, o que é isso? Eu falei um dia, foi lá com os pastores e juntamente com o prefeito de uma cidade, eu falei, escuta aqui, e o teu Deus, Criador dos céus e da terra, não tem um dinheirinho para prover o teto da tua igreja? Irmão, o que é isso? Vai pedir para o prefeito, não é? Agora, eu também, de outro lado, eu conheço um prefeito que hoje é verdadeiramente seguidor de Jesus. Porque quando ele estava debaixo de um vento de guerra da oposição, ele chorava. Ele mesmo conta, eu chorava. Apareceu um crente, pastor, com 8 pastores, à procura do prefeito. E o prefeito disse que limpou os olhos. E disse, deve ser uma tragédia, porque quando 8 pastores evangélicos me procuram, é porque algo terrível aconteceu. O que é? Em que posso servi-los? E o pastor diz assim, não,
Nós viemos aqui para te dar um apoio. Viemos aqui para orar. Viemos aqui para dizer qual a tua necessidade. Porque nós podemos orar a Deus. Aleluia! E ele disse, ele chorou agora. De alegria. E ele, no centro da sua, no marco zero da sua cidade, ele colocou um monumento ali. Para a Bíblia, dizendo, o Senhor Jesus. Essa cidade, é alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como foi, eu estava lá, mas é alguma coisa assim. Amém, irmãos? Não é? Agora, veja só, há situações de situações. Nós vivemos tempos de contradição, mas é nesse tempo é que Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio. Amém, irmãos? O Brasil foi chamado para liderar o mundo nesse tempo de contradição, em nome de Jesus. Amém? E uma outra coisa que eu gostaria também de dizer, então, são aqueles que, os obreiros que vão ser enviados para a grande colheita e pelos quais temos que orar. São pessoas dispostas a morrer, que não têm a sua vida como preciosa. Amém, irmãos? A segundo, são obreiros que está vindo dessa grande povo que está chegando. São pessoas viciadas, são pessoas rejeitadas, são pessoas feridas, massacradas, machucadas, mas que Jesus vai, pela sua igreja, restaurar, curar. Pessoas que passaram pelo sofrimento, mas que foram curados. E então, tem um grau de compaixão para poder entender o sofrimento pelos quais o povo hoje está passando. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos visto o seguinte, comemoramos 21 anos do nosso ministério, e muitos de vocês são libertadores também. Nós estamos vendo cada dia como o povo se envolve no culto, no satanismo, e o sofrimento do povo de hoje é 20 vezes pior do que o sofrimento do povo 15 anos atrás, 10 anos atrás. Pelo compromisso. Mas o povo está entrando em todos os ismos longe de Jesus pelo desespero. E vem arrebentado para a igreja. E aí nós vamos ter que curá-los. Porque este vai ser o exército que vai ser enviado em busca dos grandes perdidos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, um outro que eu gostaria de também colocar aqui, é aquilo que eu comecei a falar. Quando eu comecei a decretar a palavra, acho que uns 2, 3 anos atrás, num congresso do Amar, o povo estava adorando a Deus. Aparentemente estava lindo. Jesus sendo centralizado, adorado. Mas um pastor, mais tarde, veio falar uma coisa comigo. Neuza, naquele momento que aparentemente todos estavam adorando a Jesus, eu vi a rainha dos céus crescer naquele lugar. Como, pastor? Rainha dos céus crescer naquele lugar. Ah, eu não acredito. Não pode ser, pastor. Todos nós estávamos adorando a Jesus. Jesus estava sendo exaltado naquele lugar. Como é que o senhor me diz uma coisa dessa? Não, não aceito. Aquele pastor até se afastou de mim. Agora, irmãos, outro dia, 2 ou 3 meses atrás, eu estou num seminário nosso, e alguém chega e diz assim, Neuza, enquanto estávamos em adoração, nós vimos a Aparecida crescer. Eu falei, o que é isso? Misericórdia. Eu fui procurar o meu coração, perguntar para Deus, o que é isso? E eu entendi. A nossa religiosidade. Vazia. Quando adoramos, irmãos, cantamos música. Muitas músicas sabemos de cor, não é verdade? Não é? Jesus, te entronizamos, né? Eu estou pensando em café, que eu vou tomar daqui a pouco.
E fui perguntar a Deus, por que a rainha do céu cresceu naquela ocasião? E Jesus me respondeu, este povo adora com os lábios, mas o coração dividido. Irmãos, pensa um pouquinho. Nós nos dividimos facilmente. Falamos uma coisa pensando em outro, falando uma coisa sentindo outro. Não é verdade? Somos hipócritas. Estamos sentindo com alguém, como é que vai, hein? Mas lá dentro estamos com raiva. Somos hipócritas, né? E fazemos a mesma coisa com Jesus. Olha, irmãos, ontem eu fiquei chateada. Sem ofender a irmã que estava tirando fotografia. Mas olha, tinha gente orando aqui, ministrando, estavam tirando fotografia. Eu estava no meio. Eu falei, ai, Deus, tem misericórdia. Vocês estão entendendo como fazemos bagunça dentro da casa de Deus? Antigamente era tudo dentro do esquadro. Não se podia ouvir uma agulha caindo. Agora, alegria. Mas fazemos bagunça também. Não é? Eu estou falando isso, irmãos, porque aquilo me impressionou demais. Quer dizer, Jesus, já entronizamos. Estou pensando no marido com quem discutir. Sabe, irmãos, este povo sabe me adorar com os lábios, mas o seu coração está longe. Agora, o pior é que o coração nosso está dividido, e o nosso coração está em um outro lugar. E a rainha dos céus tem 3 pontos. Uma é a prostituição. A outra é a violência, derramamento de sangue. Outra é a gastança. Trabalha junto com o mamão para roubar todo recurso nosso. Se estamos dizendo, aleluia, aleluia, adorando com a boca com Jesus, só que o nosso coração está cheio de adultério. Infidelidade a ele, a esposa, ao marido. Irmãos, o que vai aparecer? Como aquele irmão viu? A rainha dos céus. Se nós estamos em intriga, com raiva, e adoramos a Jesus, o que vai aparecer? Se estamos pensando em roupa, ou nas coisas nossas, em como decorar a nossa casa, e adorando a Jesus, o que vai aparecer? É a rainha. Irmãos, John Bevere me chamou muita atenção. Aquele homem, o que ele tem falado é sobre idolatria. Um dos livros dele disse o seguinte, que o povo de Israel procurou Arão. Oi, Arão, acho que o nosso Moisés, aquele líder nosso, ele esqueceu da gente, não apareceu mais. Olha, nós trouxemos os nossos penduricários, tudo que nós pegamos lá dos egípcios, trouxemos aqui. Olha, vê se faz uns deuses aí para nos guiar. Podia ter aparecido qualquer outro Deus, né, gente? Apareceu bezerro. E a interpretação do John, revelação que o John recebeu, é que havia bezerro bezerro no coração de cada um dos israelitas que conviveu todo aquele tempo em Egito. Então, quando o ouro foi misturado, não podia ser outra coisa a não ser bezerro, porque todo mundo tinha aqui dentro. O que apareceu? Aquilo que estava no coração. E nessa hora é que somos confrontados por Deus. O que nós queremos? Estamos orando pela transformação do Brasil. Estamos orando pela grande colheita. Estamos orando pelos sinais. Pelo Ministério de Compaixão. Mas o que é que de fato nos motiva? É o nosso nome? Pela causa do nome transformação? Porque estão dizendo que o Brasil agora é a esperança do mundo. Sabe, irmãos, nós vamos ter que pedir mesmo misericórdia.
Onde é que está o nosso ídolo? Ah, eu não tenho ídolo, mas nós nos enganamos. E eu louvo a Deus por aquele homem que chamou a minha atenção. Vocês estavam adorando, nós estamos adorando, mas apareceu a rainha dos céus. A rainha dos céus, com as suas ênfases, ela está ainda dentro de nós. Por isso nós vamos ter que pedir perdão a Deus. E ficamos criticando todos os outros, né? Mas nós temos que realmente pedir, Deus, arrependimento verdadeiro. Porque eu não quero chegar lá. Você cantou tão lindo, né, aquele dia, mas enquanto você estava cantando, estava me adorando, você estava pensando nos próximos atos proféticos que você ia fazer. Gente, posso estar até pensando em coisa boa, mas a minha adoração está centralizada na pessoa. Está entendendo, irmãos? Né? Então, nós vamos ter que pedir mesmo misericórdia. Porque, olha, no Velho Testamento, que não sei, na minha cabeça, eu sempre pensei comigo. No Velho Testamento, as coisas são claras. Quando fala de ídolo, é ídolo visível. É uma estatueta. Só que Ezequiel capítulo 14, ele não fala da estatueta que se coloca em cima da cômoda ou no nicho. São ídolos. Quando ele fala do ídolo, ele não fala da estatueta física. Ele fala assim, o meu filho do homem, fale ao povo. Não é? Aqueles que levantaram ídolos no seu coração, se vierem me consultar através dos profetas, eu vou responder através da multidão da sua idolatria. Quer dizer, então, você vai perguntar, mas com o ídolo no coração. Quem é que vai responder? Não é Deus, é o próprio ídolo que vai responder. Né? Sabe, irmãos, nós somos confusos na presença de Deus. Fazemos uma mistura tremenda. Né? Então nós vamos ter que pedir, irmãos, vamos pedir, Deus, agora estou na tua presença para te adorar. Mas então eu quero, Senhor, harmonizado o meu consciente, o meu subconsciente, o meu inconsciente. Sim, Senhor, há problemas no inconsciente que eu não consigo controlar, mas, Senhor, passa o teu sangue agora, porque agora eu quero te adorar com todo o meu ser, para que a nossa adoração não seja mentirosa, a nossa oração não seja mentirosa, a nossa declaração não seja mentirosa, não é? Nós temos que pedir isto, em nome de Jesus, porque a luz do Senhor vem, não é verdade? E nós vamos ter que pedir, Deus, o Senhor vai trazer multidões. Nós queremos orar para que o Senhor prepare trabalhadores que verdadeiramente saibam adorar em espírito, em verdade. Não seja este meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Adorador, hoje o apóstolo estava enfatizando a adoração. E tem que ser uma adoração genuína, que seja aprovada por Deus. Todo o nosso ser adorando a Deus. E o trabalhador tem que ser um adorador. Trabalhador na seara. Não é, irmãos? Amém? E também seja pessoa que saiba se arrepender por identificação. Porque eu falei do estado da igreja e disse, vamos nos arrepender por identificação, por esses grandes líderes, pessoas que estão fazendo coisa errada, incluindo nós. Só que, irmãos, o trabalhador que vai pregar tem que também saber se identificar com o pecado daquela pessoa. E orar, e arrepender. Senhor, eu estou aqui evangelizando o Mário. Mário é macumbeiro da pesada. Mas, Senhor, ele é tão dedicado a essa religião. Mas se ele se converter, ele vai ser apaixonado por ti. Ele não sabe. Senhor, tenha misericórdia. Falando em macumbeiro da pesada, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem de Magé está aí? Pois é, Magé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor da igreja metodista wesleyana, uns 10 anos atrás, eu creio,
me convidou para fazer um seminário lá. Naquela ocasião, acho que o prefeito era Edson. Vocês conhecem o homem que dizia, se Deus é Edson? É, pastor Joás, mas Nelson, né? Nelson era o prefeito. E o Nelson estava no primeiro lugar da pesquisa. E 12, 12, 12, 12. E ele falava assim, se Deus de 10, eu sou 12. Ele falava isso, descaradamente. E naquele seminário tinha umas 400 pessoas. E eu convidei o prefeito, seu prefeito, o senhor quer vir aqui? Nós vamos orar pelo senhor, queremos agradecer pela sua vida. E eu perguntei, o senhor gostaria de entregar a cidade de Magé nas mãos do Senhor? Ele disse, com certeza. Encheu a boca para falar, né? E Jesus lá em cima falou, obrigado, filho. Ele pegou. E vocês sabem disso, né, irmãos? Quem foi eleito foi uma serva do Senhor. Agora, pode ser que tenha faltado pastoreio daquela serva. Eu não sei como é que foi. Mas alguém me disse, mudou a história de Magé. É verdade? É verdade? Aleluia. Mas temos que pastorear os prefeitos, os políticos. Vamos então voltar àquilo que eu falei. Senhor, tenha misericórdia deste homem. Este homem que está totalmente envolvido com maçonaria, ou está envolvido com satanismo, ou está envolvido com roubo. Este é dono do bicho aqui, não é? Ele é um bicheiro, ele é o cabeça dos bicheiros. Senhor, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia deste homem. É desses que o Senhor quer para a sua igreja. Transformado, não é verdade, irmãos? Amém? Aleluia. Então, eu gostaria agora de convidar vocês a ficar de pé. Falta... Quanto tempo? Vamos ficar de pé. Ok. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você se colocasse na presença de Deus. Em primeiro lugar, eu queria que você, na presença de Deus, harmonizasse o teu coração, tua vida, teu consciente, teu inconsciente, teu subconsciente. E verdadeiramente pedisse ao Senhor, Deus, envia trabalhadores. E dá à igreja a compaixão de Jesus. Dá à igreja a compaixão de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa mentira. Senhor, como nós somos homocêntricos. Senhor, como nós procuramos os nossos interesses pessoais. Falta morrer. Oh, Deus, tenha misericórdia. Confessamos a nossa divisão interna. Confessamos a nossa contradição. E pedimos para que verdadeiramente o Senhor venha integrar toda a nossa pessoa e possamos realmente sermos verdadeiros contigo. Livra-nos da religiosidade vazia. Pai, faça de nós apaixonados por Ti cada dia mais. Deus, eu peço agora que o Senhor esteja colocando a Tua mão poderosa na vida de cada um. Em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus transforme cada um de nós. Todos nós precisamos ser quebrantados. Todos nós precisamos do Senhor. Oh, Jesus, queremos ser aprovados por Ti. Não pelo nosso bispo, pelo nosso apóstolo. Não pela nossa liderança, mas a aprovação tem que ser de Ti, Senhor. Porque vamos prestar contas a Ti, Jesus. E aí, Senhor, não tem o que fingir. Por isso, Senhor, tenha misericórdia. Nós queremos a Tua compaixão.
Em nome de Jesus. Que seja esse tipo de pessoas, Pai, que saiba morrer para suas coisas. Senhor, homens e mulheres que verdadeiramente, Senhor, estejam curados, saindo, Senhor, dessa opressão mundana, em nome de Jesus. E ainda, nós pedimos para que o Senhor nos faça intercessores por identificação, Senhor, pela necessidade daqueles a quem vamos alcançar, em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Oh, Senhor, faça de nós verdadeiros adoradores. E, Senhor, quando estivermos orando também, Senhor, tira de nós todo o ranço de religiosidade para sermos autênticos intercessores. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.